A paz do Senhor, querido professor, professora da Escola Dominical, especificamente da classe de jovens. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui de subsídio que a gente faz para os professores. Hoje nós vamos tratar da lição 6, a parábola do acumulador de vento, também conhecida como a parábola do rico insensato. Estou na presença do Léo, novamente, que vai estar nos ajudando. Ele é líder de jovens lá no Jardim Irene 1 e é um prazer ter ele aqui conosco para a gente comentar e conversar sobre essa parábola. Então, estamos estudando nas nossas classes de jovens e muitas classes de adolescente sobre as parábolas, né, no Evangelho de Lucas, ok? Nas aulas iniciais, aula 1, 2 e 3, nós vimos a base para a nossa reflexão, para os nossos estudos de parábola. Então, o que é uma parábola? Qual que é a diferença de uma parábola para uma alegoria? E qual a importância de estudar a parábola em seu contexto? Entendendo o cenário, entendendo o que leva Jesus a contar a parábola, a importância da parábola, tudo isso a gente viu nessas aulas anteriores, que é importantíssima, ela está bem afiada no nosso coração para a gente estudar depois as parábolas. E agora a gente está caminhando um progresso desde a lição 4, conversando sobre parábolas, certo? Então, a aula anterior falamos sobre a famosa parábola do bom samaritano e agora a gente vai falar sobre a parábola do acumulador de vento ou do rico insensato. O nome foi mudado, né, no sentido de fazer a gente pensar, refletir e compreender de um outro modo um pouco a parábola, mas, como os irmãos já sabem, os subtítulos que nomeiam as parábolas, elas não estavam na Bíblia, né? Os subtítulos são colocados ali para a gente se localizar, né, e saber o que virá a seguir. E esse título é um modo da gente pensar a parábola. Vou ler o texto-chave que se encontra em Lucas 12:15, que diz: Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, o título da parábola do acumulador de vento é nesse sentido. Você que desejar acumular somente coisas materiais no reino de Deus é como acumular vento. Porque no reino de Deus tem coisas que são fundamentais, importantes, são ouro, são riqueza, que nós devemos olhar. Então, no reino de Deus, buscar somente os bens materiais é como acumular vento. A síntese: o reino de Deus é um caminho de generosidade, tá? Objetivos dessa lição é explicar de forma contextual a parábola do rico insensato, evidenciar que somos chamados para glorificar a Deus e entender que a vida abundante é entesourar para o reino de Deus e não para si mesmo. Nós, para refletir, a vida abundante pode ser encontrada em se entesourar para Deus e não para si mesmo. Leitura bíblica, que é a nossa parábola, se encontra em Lucas, capítulo 12, do verso 16 ao 21, e diz: Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Então aqui a gente vê toda a estrutura da parábola, ok? Jesus lança aquela história, fictícia ou não, fazendo menção a um contexto da época, a realidade daquelas pessoas, lança essa história para as pessoas, elas são, né, mergulhadas em ouvir a história, e na própria parábola ela exige uma resposta moral. Então, diante dessa história, desse personagem, e diante da voz de Deus dizendo: hoje será exigida a sua vida, é como se a própria pessoa, respondesse: mas o que vai ficar comigo, com o que ficou? Que ficará com o que eu preparei? O que vai sobrar? E assim acontece com quem guarda para si as riquezas, é a conclusão da parábola. Tá? Então a gente vai tratar aqui agora da parte, né? Parte 1,
que é constituída de 3 tópicos, e depois vamos para a parte 2, que são 4 tópicos, sempre divididas em contextualizando, que seria o movimento de entender o texto, e depois a parte da aplicação para os nossos dias. Vamos gastar um pouco de tempo na parte do contextualizar, vamos comentar por tópicos e eu sempre relembro vocês, professores, na sua sala de aula, como você vai desenvolver a aula, tenha liberdade de desenvolver a conversa e a sua lição da melhor maneira diante do contexto da sua classe. Aqui nós comentamos por tópico porque desejamos elucidar os pontos, trabalhar mais exemplos, etc., para sua reflexão, né? E para agregar mais valor ao conhecimento. Mas na sua sala de aula, talvez você vai começar com uma gincana, com uma conversa, com uma pergunta. Eu sempre que começo a minha aula, eu sempre começo do mesmo jeito. Eu pergunto o que é uma parábola e qual é a importância do contexto, até gravarem na mente, né, e sempre repetirem aquilo antes de eu partir para a aula. É um modo que eu faço, uma conversa que eu faço, uma brincadeira que eu faço com eles. E você tem liberdade de sempre, né, conduzir a aula da melhor maneira. Então talvez você queira começar a aula partindo da aplicação, né, no sentido de refletir sobre um ponto, conversar sobre um tema atual e depois caminhar sobre a parábola e tirar lição para isso. Também é um modo, tá? Tenha liberdade de desenvolver isso. Vamos começar aqui contextualizando e falar um pouquinho sobre o contexto maior da parábola. E eu vou pedir a ajuda do Léo para explicar para a gente esse ponto. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo e nos vendo. É um prazer estar aqui novamente, na presença do Victor, e que o Senhor Deus seja louvado. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Mais uma parábola, mais uma lição. Temos que entender, mais uma vez, para refletir, deixar bem claro, não somente a parábola, mas todo o texto, né, da Bíblia que iremos estudar e examinar para aplicar em nossas vidas. Devemos pegar o seu contexto, devemos tentar ouvir como os primeiros ouvintes ouviram para poder impactar a nossa vida com a mensagem do reino. E o contexto maior da parábola, antes de adentrar na parábola, a gente tem que ver o seu contexto. Perceba que em Lucas, do seu capítulo de número 12, no começo, do verso 1 em diante, veja que Jesus estava rodeado de uma grande multidão, ao ponto de estarem uma colada com a outra. Acredito eu que tinha muita gente perto de Jesus. E Jesus estava ensinando, né? Veja que no verso 1 em diante, Jesus está ensinando acerca da hipocrisia, né? Acerca de como temos que ter a postura, tanto moral, né? E a nossa postura externa na presença de Deus. Estava ensinando acerca das perseguições, até que um homem atrapalha, né? Faz uma pergunta, né? Dizendo assim: Senhor, né, pare tudo que está fazendo e peça para o meu irmão, né, dividir a herança comigo. Então, veja que, para antes de entrarmos na parábola, temos que entender o que estava acontecendo. Jesus estava ensinando acerca da ganância, acerca da hipocrisia, acerca da perseguição, de servir ao reino, e uma pessoa simplesmente não dá importância a nada disso, né? O seu coração estava voltado não para aquilo que o Senhor estava querendo passar ou para o reino, mas simplesmente para as riquezas. E o Victor foi muito feliz em colocar o título como acumulador de vento, porque no reino de Deus as coisas materiais não têm valor algum, né? Deus sabe as nossas necessidades, mas devemos guardar, devemos entesourar, né, as nossas riquezas no céu. Como o Senhor Jesus vai falar um pouco mais para frente no capítulo 12, no Sermão do Monte, né, o famoso sermão em Mateus 6, devemos aprender, e essa é a lição que temos que tirar dessa parábola, que a generosidade é focar os nossos olhos naquilo que realmente deve ser focado, que é o reino de Deus. Então note, Jesus, como apresentou o Léo, está diante de uma multidão. Jesus ele começa a ensinar seus discípulos a respeito dessa dinâmica do reino de Deus. Então é importante se atentar aos temas que Jesus está ensinando. Como o Léo comentou, Jesus fala sobre ganância, Jesus fala sobre essa vida de hipocrisia, criticando isso. E Jesus começa a falar aos seus discípulos, você pode ver, consultar no versículo 12, do capítulo 12, dizendo que o Espírito Santo vai ajudar os discípulos no que eles vão falar. Jesus, ele, diante da multidão, ele aproveita para ensinar seus discípulos. E Jesus começa a alertar os seus discípulos que eles serão perseguidos, que eles serão levados diante das pessoas, no sentido de perseguição. Então,
Presta atenção. Jesus está criticando a ganância, criticando a hipocrisia e dizendo aos seus discípulos que eles vão ser perseguidos, vão dizer para os seus discípulos que eles devem se acalmar, ficar tranquilo que o Espírito Santo vai conduzir o processo, mas veja que os discípulos eles vão estar engajados numa vida de serviço. Os discípulos vão estar engajados numa vida do reino de Deus. É esse o movimento. E dizendo isso, Jesus falando para os seus discípulos que estarão numa vida preocupado com as coisas de Deus e com o reino de Deus, aparece um homem. E fala, Senhor, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Tá? Pede para o meu irmão dividir a herança comigo. Ou seja, é muito interessante a construção dessa narrativa, é muito interessante a construção dessa mensagem, porque é justamente uma dicotomia, né? É como se Jesus estivesse tratando de um assunto e mostrando para todo mundo o que é importante, e chega alguém e fala, Jesus, espera aí, aproveita aí, já que você é um mestre, né, tem autoridade, fala pro meu irmão dividir, né, o dinheiro comigo, porque ele não está querendo dividir. E aí vem, né, a grande narrativa, a grande parábola dita por Jesus, que o Léo vai comentar pra gente sobre a parábola, e aí a gente continua comentando sobre o impacto e a força que isso desempenha. Então vamos lá, vamos para o segundo ponto da primeira parte, o motivo da narração da parábola. Perceba que quando Jesus estava falando, né, acerca da perseguição, da hipocrisia, né, se você for ver os capítulos anteriores e posteriores, você vê que Jesus está sempre falando na questão da luz, né, que o que está oculto, né, depois ele vai falar um pouco disso, nos capítulos e nos versos depois da pregação da parábola. Você vê que tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está oculto não vai permanecer para sempre. Então, quando Jesus estava ministrando acerca da ganância, algo foi colocado para fora. E aquele jovem diz, olha, Senhor, realmente, eu percebo aí que o que você está dizendo é importante, mas pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E para que a gente possa entender como deve ser aplicada essa parábola em nossas vidas, esse ensino, devemos entender como esse homem ouviu, né? Qual que foi a mensagem, qual foi o impacto. Perceba que dinheiro, né, herança, bens, sempre foi algo muito bom, muito concorrido por nós, seres humanos. Desde o começo até os dias de hoje, cada vez mais, queremos essas coisas. E Deus entende. Porém, para o judeu, a propriedade, a herança, a terra, era algo muito estimável para eles, né? Culturalmente falando, um judeu que realmente é abençoado por Deus, que realmente é um homem fiel a Deus, ele tem terras, ele tem propriedades. Isso desde, você pode ver no Antigo Testamento. Um exemplo muito claro para a gente deixar bem elucidado esse texto é que Lucas 18, do verso 18 ao 30. A gente vai ver mais para frente uma parábola acerca do cameiro, do fundo da agulha. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que quando aquele jovem rico chega a Jesus, né, perguntando acerca de como herdar a vida eterna, Jesus diz, olha, cumpra os mandamentos. Ele diz, eu já cumpro desde criança. Então Jesus diz, então pega as suas riquezas e divida com todos. Ele vai embora porque ele fica triste, ele não quer dividir os seus bens. E Pedro e os discípulos ficam apavorados, Victor. Ele diz, nossa, mas poxa vida, se esse homem não pode entrar, imagine nós, né, no reino dos céus. Porque Jesus diz, olha, é difícil, é impossível, né, e ele conta uma parábola, um homem pegado ao dinheiro, não um homem rico, tá, meus irmãos? Mas um homem com a ganância, um coração no dinheiro, entrar no reino de Deus. E Pedro e os discípulos ficam apavorados, porque eles pensam, poxa, um homem que é abençoado por Deus não pode entrar no reino de Deus, imagine nós. Aí Jesus diz, para Deus nada é impossível. Então, realmente, para os judeus, eu usei esse texto para poder elucidar bem a importância que os judeus têm sobre as terras, sobre a herança. Perceba que para o judeu é muito importante. E você não dá atenção a isso, mas atenção maior para o reino de Deus é algo que mexeu com o coração daquele homem. Né? E o que Jesus quer, como o Victor disse, é tirar essa dicotomia. Né? Tudo que temos é para a glória de Deus. Tudo que temos é para servir ao Senhor. Ser rico, ter posses, isso não quer dizer nada. Você pode ter, você pode ser, mas não pode ter o coração apegado a essas coisas. E se tiver isso oculto nos corações, como estava no coração daquele homem, temos que lançar o evangelho para que a luz venha iluminar isso. Então, perceba, foi escandaloso aquele homem ouvir aquilo, né? Poxa vida,
Então, o reino de Deus é muito mais importante do que os bens, mas como assim? Nós, judeus, sabemos que Deus é conosco, Deus nos abençoa, mas Jesus veio tirar, né? Veio abrir os nossos leques para entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não está estruturado, não está à mercê de coisas materiais, mas ele é muito maior do que tudo isso, né? E acredito que é dessa forma que iremos conseguir aplicar a vida dos nossos jovens e para as nossas vidas esse ensinamento do acumulador de ventos. Então, note, a gente viu aí a justificativa, né, o motivo que leva Jesus a contar a parábola. Então, é uma pessoa no meio da multidão que está preocupado com todo esse contexto que o Léo apresentou pra gente. E vem a parábola dita por Jesus. Então, diante disso, Jesus começa a narrar. Tá, imagine um homem muito rico, sua colheita começa a crescer tanto que ele olha e fala, mas eu não tenho nem onde... Presta atenção nisso. Eu não tenho nem onde guardar isso aqui. Então, ele tem mais da onde ele pode guardar. Ele tem para ele e tem para dar para quem ele poderia dar. Ele fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou quebrar meus celeiros aqui, vou construir algo maior e vou ter muitos bens. E ele diz para que ele quer isso, tá? Terei grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. E como eu vou dizer para mim, descansa, coma, bebe, se alegra. Ou seja, o que é uma pessoa abençoada? O que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz eu tenho tanto, mas tanto, que minha vida está garantida. Meu sucesso está garantido, eu tenho, pronto. É uma pessoa que vive para o seu descanso futuro e sua paz material nesse sentido. Essa é a história que Jesus está contando. Aí, diante dessa história, que eu preciso que você se preocupe, que o Léo enfatizou aqui várias vezes, com o contexto, o judeu imaginando isso. Jesus está contando essa história, as pessoas estão vindo assim e falam assim, nossa, quem não quer isso? Nossa, que maravilha, isso é um sonho de todo mundo. Então, talvez a pessoa que faz a pergunta para Jesus está pensando, é verdade, eu quero minha herança para isso. Às vezes a pessoa está pensando isso, eu quero minha herança para justamente isso, para eu conseguir fazer minha colheita, conseguir ter meus bens, conseguir ter paz na minha vida, é isso que eu quero, para isso que eu quero minha herança. Aí Jesus dá, mas é uma coisa muito forte, que Jesus diz no verso 20. Depois da fala, né, na narrativa da parábola, eu quero viver em paz, me alegrar, ter meus bens, Jesus diz, contudo, disse Deus ao insensato. Isso faz parte da narrativa da parábola. É como se a pessoa que está construindo isso ouvisse a voz de Deus o seguinte, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha que forte essa pergunta. Olha que isso faz parte da parábola, da história que Jesus está contando. Imagine essa história. A pessoa que está construindo essa vida escuta isso. Ei, insensato. Quem que vai ficar com tudo que você preparou? Tipo, todo o seu esforço para destruir tudo, construir mais e querer ter mais, quem que vai ficar com isso aí? Hoje sua vida vai ser tirada, e aí? O que adiantou? Ou seja, todos estão sendo confrontados a perceber que existe algo muito maior do que aquilo. Na filosofia tem um filósofo chamado José Ortega Gasset, que ele diz que o que importa mesmo, ele chama de os pensamentos dos náufragos. Então ele fala assim, imagine você naufragando no mar e você vendo sua vida acabar naquele desespero no meio do mar. Quais são os pensamentos que vão passar pela sua mente? Você vai pensar no seu carro? O que você vai pensar? Aí ele fala que nessa hora, e essa é a base da filosofia de José Ortega Gasset, que a nossa reflexão tem que ser construída naquilo que é sólido, realmente valioso. Ele vai dizer, o que realmente importa são os pensamentos dos náufragos, ele diz. É aqueles pensamentos que surgem pra gente quando a gente está sendo confrontado com a perda da vida. A gente vê o que realmente é importante. Aí, isso, na filosofia dele, é algo muito importante, e é uma filosofia realista. Mas pra gente aqui, diante da reflexão do reino de Deus, a gente vai perceber, existe uma proposta, um caminho, uma vontade de Deus, algo que o Senhor quer realizar, que é muito maior do que essas minhas preocupações. E aqui, o Senhor, Jesus está compartilhando com os ouvintes a proposta da missão do reino de Deus. Porque se o judeu acha que ter sua terra e ter muito será muito importante e ele está participando do reino do Senhor,
Jesus está voltando e confrontando, não, quem está participando do reino são meus discípulos, que vão ser perseguidos, estão deixando tudo para me seguir, vão ser confrontados, mas eles, que é o versículo antes, do jovem confrontar, no verso 12, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Ou seja, esses estão sendo dirigidos pelo Espírito. Esses estão vivendo uma vida de serviço. Esses estão vivendo uma vida de generosidade. Esses estão trabalhando para o reino. Então, esse é o grande confronto, tá? Isso é importante a gente se atentar e refletir. Essa é a explicação contextual dessa parábola. É isso que Jesus quer elucidar para aquele que ouvinte e os que estão ali. Então, a preocupação de Jesus é um mestre, mas a preocupação dele não é com essas coisas aqui, benefícios próprios. Jesus não está aqui para ficar atendendo os nossos caprichos pessoais. Graças a Deus que ele nos deu o dom da vida, saúde, para nós podermos trabalhar, acordar cedo, conquistar o que precisamos, suprir as nossas necessidades. Graças a Deus por esse cuidado. Mas nós somos chamados a participar desse reino de serviço e de vida. Se Deus é Pai, ele é Senhor da vida, é o último parágrafo. Do tempo e da provisão. Viver preocupado somente com uma vida material ou ter riquezas como a finalidade da sua vida é como acumular vento. É um projeto falido. Jesus não está apegado à terra, não está apegado a acumular as posses em Israel. Porque as pessoas pensavam que Jesus, seria o Messias, o rei governante de Israel, no sentido, a nossa posse está aqui, a nossa terra está aqui e todos os povos vão se dobrar diante da gente. Jesus não está preocupado com a posse material da terra. Pois o reino de Deus está avançando para todas as pessoas e raças. Viver bem é servir o reino de Deus. Isso que gera tesouros no céu. Então, pessoas e o serviço às pessoas na vida do amor é entesourar no céu, tá? E Jesus ele vai concluir, dizendo que, depois da parábola, depois que Jesus conta a parábola, ele se voltará para os seus discípulos e dirá para não se preocuparem com a comida, com a vestimenta ou com a vida. Verso 22 ao 27. Porque Deus cuida da natureza, cuida dos seus discípulos que estão na missão do reino de Deus e não deixará faltar o necessário. Então, esse é o movimento que Jesus trabalha. Jesus aproveita aquele questionamento e é como se ele dissesse para os seus discípulos: ei, a vida de vocês não é uma vida preocupada com isso. O caminho de vocês não é esse. Fiquem tranquilos que o Deus que cuida da natureza vai cuidar das suas necessidades. Ele vai cuidar das suas necessidades. Mas foquem na mensagem do reino de Deus. Eu trouxe a aplicação contextual da parábola e vou passar para o Léo, se ele quiser fazer algum comentário sobre essa aplicação contextual, e também já partir para a parte 2, tá, Léo? Pode ficar à vontade e comentar sobre a aplicação para as nossas vidas e já uma sociedade marcada pela ansiedade e o estresse, que é o primeiro tópico da parte 2 da nossa revista. Então vamos lá, vamos para a aplicação para os nossos dias, a famosa palavrinha hermenêutica. Uma sociedade marcada pela ansiedade e estresse. Quero ler com vocês o primeiro parágrafo, diz assim: segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, a cada ano que passa, o número de pessoas com ansiedade cresce no mundo. O Brasil é um dos recordistas em pessoas que demonstram características de ansiedade excessiva por conta de uma preocupação exagerada com os eventos da vida cotidiana. Na pandemia, a quantidade de pessoas com ansiedade e estresse cresceu. Não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Desde quando o ser humano é ser humano e vem piorada cada vez mais, a nossa atenção está cada vez mais voltada para as coisas do dia a dia. No ensaio, depois da escola dominical, conversando com os jovens, eu dizendo assim, olha, cada um tem um contexto, cada um tem as suas preocupações. Umas preocupações agora é com os filhos, Outros, a preocupação maior é com o trabalho, outra preocupação maior é com os estudos. Às vezes a pessoa está passando pelas 3 preocupações ou coisas, que eu não citei aqui, mas nós sabemos que muitas vezes passamos, com as finanças, psicologicamente, enfermidades. Estamos sempre estressados, preocupados, E uma coisa que o Victor enfatizou bastante foi a questão do acúmulo, que é justamente a questão da parábola. A gente sempre querer ter, eu sempre querer conquistar, nunca estou feliz com nada, O ser humano, ele está sempre querendo mais, cada vez mais, isso eu digo de mim mesmo. Acabamos de conquistar algo, queremos conquistar outra coisa em seguida. Acabamos de comprar um carro, a gente já fica pensando, poxa,
Nossa, comprei um 2013, mas 2015 eu acho que tem isso e aquilo melhor. A gente está sempre querendo mais. E o Senhor Jesus, ele nos ensina. Você vê que depois dos versos, ele começa a falar acerca do reino de Deus, né? De buscar em primeiras coisas as coisas do Senhor, o reino de Deus. E uma coisa que eu enfatizei para os jovens, depois da escola dominical, que Hebreus 12, do verso 1 ao 2, ele nos ensina que por mais que temos essas obrigações em nossas vidas, temos uma prioridade maior, que é o reino, que é a nossa carreira de fé. E temos um espírito de liberdade que Cristo nos deu. Em Gálatas 5, verso 1, Cristo disse: não se deixe escravizar novamente, porque Cristo os libertou para a liberdade. Então, temos um espírito de liberdade para que possamos tomar posse e tirar todo esse embaraço que nos impede a ter uma vida que agrada a Deus, a ter uma vida de busca pelo reino. Temos obrigações sim, se você for ver no segundo tópico. Obrigações existem, mas prioridades nós que escolhemos. O que é prioridade na minha vida? O que é um valor? Né? O que é um valor? A minha família é um valor. O reino de Deus é um valor. O que são valores? O que é aquilo que eu estou fazendo quando eu estiver no leito de morte, eu não vou me arrepender? Né? Porque foi isso que a parábola diz. O ênfase da parábola, o clímax, foi no momento que Deus chega naquele homem e diz assim: você é insensato. Em outras traduções, você é louco. Porque você tinha já, mas quis mais, e agora te pedir a tua alma. O que você vai fazer com tudo isso? Né? Onde você vai colocar isso? No céu ou no inferno, independente de onde você vai, você não pode levar isso. Né? Então, o que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar é que tenhamos que manter os olhos fixos naquilo que é realmente prioritário em nossas vidas, que é Ele, né? Que é o próprio Cristo, que é o próprio reino de Deus. Temos, sim, obrigações. É difícil, sim, sabemos que é difícil. Casa, filhos, entre outras coisas. Mas devemos tomar posse desse espírito de liberdade que Deus nos deu e estarmos mais presentes na presença de Deus. É dessa forma que devemos aplicar nas nossas vidas, na vida dos nossos jovens. Temos que mostrar para eles que, independente que temos que ter, né? Muitas vezes dizemos assim, temos que ter. Às vezes, a maioria das vezes, não precisamos, mas queremos ter. Porém, o que é prioridade na minha vida? O que é um valor? Valor não se negocia, né? Não tem como colocar em segundo lugar. Então, o que é um valor na minha vida? O que é prioridade? O reino de Deus. E o Senhor Jesus deixa bem claro para aquele jovem, para as pessoas, para a multidão e para nós, nos dias de hoje. Então, veja que interessante esse movimento de aplicação. Se a gente pegar o contexto ali daquela parábola que é dada por Jesus, diante daquela pessoa que está preocupada com a sua terra, a gente citou várias informações culturais, históricas, que justificam para aquela pessoa falar: Senhor, resolve esse meu problema porque é importante eu ter a minha terra. E teria muitas desculpas que a gente poderia dar daquela pessoa estar preocupada com aquela terra. Só que, para os discípulos de Jesus, Jesus apresenta um outro foco, uma outra coisa que eles devem olhar. Então, veja que a gente pode trazer aquilo para nós, e isso é fazer a aplicação, confrontar isso com a nossa realidade, com o nosso estilo de vida. O primeiro ponto sobre uma sociedade marcada pela ansiedade e pelo estresse é justamente para lembrar a gente disso. A nossa cultura e a nossa sociedade, ela nos convidará a todo dia, a todo momento, a ter mais. A ter um carro melhor, a ter uma casa maior, a gente viver para uma profissão. Eu preciso fazer essa faculdade, né? Eu até brinquei aqui. Você precisa acabar a escola para conseguir uma boa profissão. Aí você precisa concluir a faculdade para exercer a profissão. Só que você precisa da pós-graduação para ganhar mais dinheiro com a profissão. Aí você precisa acordar bem cedo e chegar bem tarde em casa para garantir sua estabilidade. Então, trabalhar muito é a mesma mensagem. A gente precisa trabalhar muito para quê? Para depois a gente conseguir descansar, comer e beber. Nossa sociedade vende e nos motiva a viver isso do mesmo modo. E a gente entra nesse movimento. E a gente tem muitos propósitos de vida nesse sentido. E a gente quer ter muitas coisas. E eu não estou dizendo aqui que você não pode querer ter coisas. Em nenhum momento a gente falou sobre isso. E nem esse é o foco da parábola. A parábola está colocando e trazendo a ideia, diante do acúmulo, dentro daquela pessoa que quer viver só para aquilo,
um olhar e uma prioridade que deve ser feita e ser observada. Aonde está o reino de Deus? Enquanto as pessoas estavam achando, e a história está trazendo aquilo, enquanto você acha que o movimento do reino de Deus é para trabalhar nos seus interesses pessoais, o movimento do reino de Deus está com os discípulos que vão estar se entregando, levando a mensagem do Senhor, estarão vivendo para a glória de Deus e fazendo aquilo que Deus deseja deles. Então, isso é importante a gente analisar e entender. A gente tem muitas desculpas para viver pra gente, e a gente faz a ponte pro tópico 2, que o Léo comentou também. A gente tem um monte de obrigação, um monte de afazeres. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Poxa, se a gente não estudar e não se dedicar aos estudos, a gente sabe das dificuldades que a gente vai ter pro nosso futuro. E não existe mal algum nisso, em você se dedicar e você estudar muito. Agora, eu vou falar da minha experiência de jovem da igreja que eu cresci. Eu trabalho desde os meus 15 anos e eu aprendi com meus pais a viver na igreja e servir na igreja. Então, desde muito novo, eu trabalho em liderança de jovens, eu trabalho na igreja. Graças a Deus, isso é uma graça que Deus concede da gente poder caminhar na vida de igreja, estar ali. Muitas vezes desanimado, cansado. E eu lembro da minha rotina, quando eu iniciei na faculdade, no meu primeiro ano, de acordar às 6 horas da manhã e trabalhar, chegar da minha faculdade meia-noite, mas todo sábado e domingo estar na igreja. Anteriormente da igreja, antes de estar na Assembleia de Deus, eu tinha 3 cultos no domingo que eu tinha que participar. Porque eu participava dos trabalhos da igreja. 3 cultos no domingo. E tinha que estar lá. Era 5 anos de faculdade, saindo do trabalho diretamente, pegando o trem, metrô, chegando até a faculdade, voltando 00:30, acordando 5:30 no outro dia, e no domingo, estando na escola dominical de manhã. E às vezes a gente trabalha de segunda a sexta, dorme o nosso sábado todo, chega a hora da escola dominical de manhã, a gente quer ficar dormindo. Mas essa escolha, por mais que pareça simples, por mais que pareça sem sentido, ela é uma resposta de onde está o nosso coração, de onde está o nosso interesse. Você vai viver para o seu trabalho, você vai viver para o seu estudo? Não, tenha prioridades. Ou você fala assim, eu vou me sacrificar, porque eu sei que o domingo é um dia que eu vou estar na igreja, vou estar trabalhando lá. Meu sábado, se tiver as coisas da mocidade, eu quero estar lá participando, porque isso é mais importante do que o meu trabalho e meus estudos eu faço porque eu preciso, mas o meu coração está nas coisas de Deus, eu vou me sacrificar. Ou você vai ter que fazer uma reflexão e falar assim, opa, vou ter que dar uma pausa aqui porque eu preciso me dedicar às coisas de Deus. Opa, eu vou pôr um pé no freio em algumas coisas porque eu preciso me dedicar ao caminho do Senhor. As obrigações existem, mas as prioridades a gente que escolhe. E a gente não pode deixar o nosso coração e o desejo pelo acúmulo tomar o nosso coração e a gente desejar só isso. E às vezes o que você quer não é muito no sentido, eu quero ser rico, mas o estilo de vida que você vive por só viver para trabalhar e para estudar. Ou seja, para você depois conseguir comprar o tênis que você quer, a roupa que você quer e sair para o lugar que você quer comer, viver só para isso, para a viagem que você pode fazer, viver só para isso, é uma vida de acumular vento no reino de Deus. Isso não traz benefícios nenhum no reino de Deus. E a gente tem que olhar para o reino de Deus. Então, o último parágrafo desse ponto eu coloquei, sirva na sua igreja, sirva. Ore todos os dias. Adore ao Senhor em comunidade. Dê atenção às pessoas da sua família. Evangelize. Tudo que é material passa, mas os valores deixados e o trabalho para a obra de Deus nunca são em vão. Então, tudo que você faz no reino do Senhor, a alegria que você traz para as pessoas importantes, o auxílio que você traz para uma pessoa no momento de necessidade, tudo isso é acumular tesouro no céu. E a gente não faz isso simplesmente porque eu vou ter alguma coisa depois da vida, porque não é é porque nós somos agraciados pelo Senhor e abraçados pelo Senhor, que deixou a sua glória e se entregou por nós, morreu por nós, deixando tudo e servindo por causa dessa graça maravilhosa. Nós não podemos fazer pouco, nós temos que nos dedicar e nos entregar de forma graciosa, porque fomos achados por Ele. E por isso queremos servir o seu reino e fazer a sua vontade. Então, não se esqueça disso, não se esqueça, tá? O trabalho, o dinheiro, os estudos devem ser meios para glorificar a Deus, não fim. Então, tem trabalhado? Oferte na sua igreja, haja com generosidade. Tem estudado? Usa seus conhecimentos para a glória do Senhor, né? Aproveite, você sabe falar bem, aproveite isso e fale do Senhor. Sabe escrever? Escreva anunciando o Senhor. Use o que você tem para o reino do Senhor. Nós somos chamados a isso. Os discípulos vivem a dinâmica do reino, não vivem a dinâmica da sociedade, do mundo, do seu coração humano. Muito bem, vamos entrar no ponto 3, já finalizando. O valorize os missionários e tenha generosidade.
Essa palavra também serve como um lembrete. E o Victor foi muito feliz em colocarmos a obra missionária nisso, né? Você vê que após Jesus terminar a sua parábola, ele continua a ensinar acerca de algumas coisas. E ele diz no verso 35, no capítulo de número 12, em Lucas: estejam prontos para servir e conservem acesas suas candeias. Então, o servir ao reino de Deus é que o Senhor Jesus quer enfatizar. Temos que estar prontos a servir e não querer servir somente a nós mesmos. Hoje em dia a gente vive uma tendência de todo mundo quer servir só. A gente chega no meio da família, ninguém quer levantar para servir. A gente chega na igreja, ninguém quer fazer mais nada. Estamos querendo ser servidos. Ninguém quer mais servir, mas é isso que Jesus traz. Ele que era o maior serviu. E isso engloba a obra missionária, né? Temos uma grande comissão. Todos nós somos chamados para anunciar a Cristo. Mas nem todos têm uma vocação, foram chamados para uma vocação especial, que é a obra missionária. Pessoas que estão bem distantes. Nosso ministério, pela graça de Deus, é um ministério Nosso ministério, pela graça de Deus, é um ministério que investe em missões. É um ministério com coração missionário. E devemos, né, contribuir da nossa maneira, né, com as nossas finanças. Poxa vida, a gente tem dinheiro para tudo, né? A gente tem dinheiro para tudo. Às vezes uma pizza que você compra aí no final do domingo, depois do culto, às vezes se você guardar na obra do Senhor, o Senhor vai multiplicar e vai ajudar muito a obra missionária. Pegar um pouco desse dinheiro que você gasta, que nós gastamos para a obra de Deus, às vezes não só nas finanças, mas também na oração. Devemos orar, devemos ter um coração missionário, porque o coração de Deus é missionário. Devemos nos voltar à obra de Deus. E quando falamos de servir, a obra missionária ela é totalmente em servir. Pessoas que deixam tudo em prol da obra de Deus. Então, somos o povo do reino e trabalhamos para a expansão do reino. Às vezes, não podemos estar como um missionário, aonde um missionário está, mas que possamos ajudar da nossa maneira, indo. Se não pode ir, contribua. Se não pode contribuir, pelo menos ore. Mas que possamos fortalecer, cada vez mais fazer o reino expandir. Devemos encher o trono de Deus de almas, enquanto mais podemos, porque estamos aqui hoje, cremos na palavra de Deus, porque a obra missionária foi feita. Foi feita na minha vida, na vida do Victor, na sua vida. Então, devemos investir na obra missionária. Entrando no ponto 4, tem a generosidade, para finalizar. É outra virtude do reino de Deus. O Senhor Jesus, ele deixa bem claro na parábola, que aquele homem, ele, em nenhum momento, ele pensou em ninguém. Ele já tinha um acúmulo. E mesmo assim, queria mais. E pensou só em si mesmo. Mas você vê que a igreja de Deus é firmada em generosidade. Você vê em Atos 2:45 que o povo vivia. Aqueles que tinham mais de uma propriedade vendiam e davam para aqueles que não tinham. Você vê em Atos 4, verso 32, que eles estavam sempre unidos. Um era a mente, o outro era o coração, né? E devemos ter isso em nosso meio. Sermos generosos. Não somente com riqueza. Victor enfatizou muito bem. Temos que ser generosos com a nossa própria presença. Você dá um ouvido para ouvir a pessoa que está ao seu redor, contar as suas dores. Chegar no irmão e falar: irmão, qual que é a sua dor? Você ser generoso no seu tempo. Às vezes eu percebo por mim, vou para o trabalho, vou para a igreja, às vezes dou um ensino, vou ali, o Victor, né, chegou, já tinha ido fazer a obra. Então assim, a gente está sempre nessa dinâmica. Mas às vezes a gente esquece que temos que ser generosos com as pessoas que estão ao nosso redor, com o nosso tempo. Às vezes parar, ouvir, né? Às vezes simplesmente dar um abraço, estar ali perto da pessoa, né? Ajudar, procurar saber qual é a dificuldade da pessoa. Sermos generosos na nossa vida, nos aspectos financeiros, nos aspectos da nossa própria presença. Sermos generosos com a nossa família, estando mais presentes. Às vezes a gente não tem tempo para nada. Às vezes a gente está sentado ali na família, as pessoas estão passando por dificuldade, a gente nem sabe, psicologicamente, financeiramente, e a gente ali, né, acaba se perdendo no celular ou algo do tipo, e não acaba sendo generoso, né, com o nosso tempo, com a nossa presença na vida da pessoa. Então, é o que o Senhor quer nos ensinar. Para que a gente venha ter essa virtude, temos que entender, ter um sentimento como Cristo teve, se colocar no lugar da pessoa, ter empatia, né? O que eu preciso nesse momento? O que seria bom que uma pessoa fizesse para mim? Dessa forma, eu preciso mais disso, então vai e faça isso. Né? O que temos que desejar o bem para nós e para o próximo.
Então, quero ler aqui a nossa conclusão, professores, que diz: na aula de hoje, tivemos a oportunidade de refletir sobre onde está o nosso coração diante de uma sociedade que nos pressiona a pensar apenas em nós mesmos e no que podemos e devemos conquistar. Não é fácil falar contra a cultura de nosso tempo, mas a mensagem do reino de Deus é mais importante para a vida do cristã do que qualquer proposta do mundo. Um coração generoso, uma preocupação com a vida devocional e participação na Igreja de Cristo são atitudes que nos ajudam a participar do mover do Espírito Santo e nos afasta de uma vida fechada em nossos prazeres imediatos que não produzem riquezas eternas no céu. Então, professores, espero que vocês aproveitem nossos comentários aqui, aproveitem o tema dessa lição. Tem 3 pontos aqui que eu coloquei na conclusão que eu acho muito interessante, de algum modo, vocês trabalharem em sala de aula e fazendo os jovens e os adolescentes pensarem que é um coração generoso, uma preocupação com a vida devocional e a participação da igreja. Porque cada jovem talvez esteja vivendo um momento da sua vida. A gente, por exemplo, tem muitos jovens que são... Você vê um coração bom, o jovem, você conhece aquele jovem na igreja, você vê o coração dele, é um coração bom. É uma pessoa que sempre você conversa com ele, a pessoa tá ali disposta, se você precisar dele. Eu tenho jovens, se eu precisar dele, eu pedir uma coisa pra pessoa, ela vai me ajudar. Tem pessoas assim. Mas, por exemplo, o jovem está em falta num momento da vida dele. Um momento que é um momento de devocional dele com o Senhor. Um momento dele de oração. Aí ele vai vivendo a vida, né? É como se, por ele ter esse coração bom, ele sempre está presente ali na igreja, ele sempre faz parte das coisas da igreja, ele trabalha, ele estuda. Mas ele está esquecendo de uma coisa, porque essa dinâmica, essa rotina tem levado ele tem se esquecido, que ele precisa dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor. Então, talvez é importante enfatizar esse ponto. Sobre acúmulo, às vezes a gente está acumulando uma vida para nós mesmos, fazendo aquilo que a gente acostumou a fazer. E não está dobrando os nossos joelhos e se entregando ao Senhor, buscando a face de Deus, dando tempo de qualidade em nossa oração, em nossa adoração ao Senhor. Então isso é uma coisa a se enfatizar. Outros precisam ser lembrados do coração generoso. De fato, estão vivendo para si, para suas vontades, se preocupar, minha faculdade, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que fazer não sei o quê. E não se preocupam em olhar para as outras pessoas, olhar as necessidades, estender a mão. Então a gente precisa voltar a criar um coração generoso. E também tem a questão da participação na igreja. A participação da igreja é fundamental. A gente já estudou aqui uma revista falando sobre a eclésia. Você não é igreja, a gente bateu muito nessa tecla e o objetivo da revista era isso. Nós, corpo de Cristo, irmãos, juntos somos a igreja. Cada um de nós somos pequenos membros e juntos formamos um corpo. Essa é a ideia cristã de igreja. Igreja é algo plural. Você pode ser templo do Espírito Santo, morada do Senhor, mas você participa e é convidado a participar da igreja. Então todos os jovens são convidados a participar disso. Eles entenderem que isso é uma prioridade, porque não é meu desejo, não é porque é o desejo do pastor, mas é porque o Senhor estabeleceu uma igreja. E através da igreja o Senhor alcança necessidades. O Senhor leva a sua mensagem, o Senhor é adorado. Então a igreja é o meio que o Senhor escolheu e decidiu para nós participarmos e vivenciarmos. E é muito importante adentrar nessa caminhada e eles estarem mais preocupados com isso e trabalhando nisso do que qualquer outra coisa. Então é uma grande oportunidade para a gente ver esses 3 pontos, além de tudo que nós falamos aqui, né? Espero que vocês tenham aproveitado a aula, espero que seja útil para a sua escola dominical, que você tenha um ótimo domingo. Agradeço o Léo pela ajuda, pela participação, que Deus continue te abençoando, Léo. E você, professor e professora, a gente aguarda na próxima aula, na próxima oportunidade de vídeo, que você tenha um domingo abençoado na sua escola dominical. Tchau, tchau e até o próximo.